Então, Dani, como a gente estava falando, a segurança de um profissional, ele vem de várias formas. Ele tem que trabalhar aquela segurança interna, e ele tem que trabalhar também a segurança, vamos colocar assim, uma segurança externa, que seria o quê? Seria o conhecimento. Talvez Uhum. dizer segurança externa não fosse a melhor expressão, mas ele tem que buscar conhecimento, porque o conhecimento vai trazer para ele aquela segurança que ele precisa para saber exatamente o que fazer, quando fazer. Exatamente, porque assim, eu vejo assim no dia a dia, né? Quando um cliente ele traz alguma coisa que não dá para saber tudo, né? Não dá para a gente é, às vezes traz alguma coisa. Agora, com a bagagem profissional, o conhecimento, nessa parte que a gente faz mesmo de estudar, de buscar, fazer curso, não é porque a gente tem anos de trabalho, de experiência, falar, já sei tudo, né? Então, isso, às vezes, o cliente traz coisas que às vezes você não está preparada para aquilo, porque você está ali numa sessão, você está num bate-papo, você está num planejamento, alguma coisa assim, e aí você resgata isso, né? Esse conhecimento, e vai te dando mais segurança. Às vezes, até quando termina uma sessão, eu falo, nossa, estava iluminada naquele dia, o que que aconteceu nessa sessão, né? Mas aí eu penso, essa bagagem profissional, ela vai te dando esse alicerce, né? Exatamente, exatamente. A experiência, a gente se expor a vários tipos de situações enquanto a gente está oferecendo o nosso trabalho como coach e também no ambiente que a gente vive. O ambiente que a gente vive, aquela história de, nós somos a média das 5 pessoas, isso acaba sendo Hum, uma verdade, quase uma é. verdade absoluta, porque o ambiente que você frequenta também vai trazendo elementos para você acrescentar no seu trabalho, trazendo mais bagagem, como você disse, para a gente apresentar para o cliente na hora que você está fazendo uma sessão. É. Essa questão da gente adquirir mais conhecimento, ela nunca para, né? Nunca para. E esse conhecimento, ele traz, sim, essa necessidade de explorar o novo. Uhum. Você se sente tão seguro que você fala, peraí, agora eu posso dar passos mais ousados, que antes eu não teria coragem, porque agora eu tenho esse conhecimento. Essa segurança é que permite a gente explorar o novo também, né? Eu vejo muito assim, às vezes as pessoas elas falam, eu não consigo fazer, eu não tenho essa capacidade. Nossa, não fico indignada, mas eu fico às vezes espantada. Eu não sei exatamente qual que é a palavra, Marina, mas quando a pessoa muitas vezes fala assim, não tenho essa capacidade, eu não sei, não vou fazer. Eu mesma já falei isso algumas vezes. Só que nos últimos tempos, principalmente quando veio a pandemia, eu fiz vários cursos e fui fazendo vários cursos. Quando tinha lá fazendo, a gente ia ficar em casa, aquela coisa toda, todo mundo me apavorado e tal. Então, eu comecei a fazer vários cursos, porque foi oferecido, né, assim, várias empresas, várias faculdades, lugares que vendem os seus cursos, eles começaram a oferecer esses cursos gratuitamente. Então, foi um momento que eu vi assim, vou dar uma reciclada, eu vou buscar esse conhecimento, enfim. Então, eu descobri muitas coisas que eu nem imaginava que eu poderia ter esse conhecimento, que eu é, poderia colocar isso mesmo, é um alimento, né? E daí passou isso, passou a pandemia, aquela coisa toda, a gente começou a voltar à vida normal. Porque durante a pandemia eu tive várias ideias, né? Porque quando você começa a estudar, a ver vídeo, e não vou dizer que é só focado no nosso trabalho, coach, desenvolvimento humano, não. Várias outras coisas. Eu aprendi a fazer site, que eu nunca imaginei, falar, imagina, tecnologia, essas coisas eu não gosto. Pela necessidade, eu aprendi a fazer site, aí eu aprendi a fazer um e-commerce. São coisas que você começa a descobrir, porque você fala, ou eu faço, ou não vou fazer, porque às vezes você não encontra a pessoa ideal para fazer, às vezes fica muito fora do orçamento que você quer, né? E aí tudo hoje é autoexplicativo. Sim. Tudo, né? A gente consegue entender, é o que eu falo assim para os meus clientes, se eu conseguir, você consegue, porque eu sou uma pessoa assim, que eu pensava que eu não queria ter essa facilidade com tecnologia. Então, eu aprendi a fazer podcast, eu aprendi várias coisas, eu fui descobrindo, e isso é tão legal, que quando você está conversando com o cliente, você pode dar ideia para ele, né? Apesar de que no coaching fala que coach não pode dar ideia. Pode sim, na minha metodologia pode dar tudo certo, né? O importante é o Então, resultado final.
Claro, não tem essa de não pode dar ideia, não pode indicar um livro, não pode indicar um filme. Eu acho que isso daí é um pensamento meio retrógrado, não é uma evolução. Então, eu dou ideia quando é necessário, e isso é muito legal, porque você se sente mais forte, mais segura naquilo que você fala, quando você se apresenta, quando você fala do seu trabalho, quem você é diferente, né? Dani, o que você está me falando aí me remeteu a uma situação que eu tenho vivido ultimamente, porque eu tenho tido vários clientes que são empreendedores solo. Eu ainda É, tenho, sim, muitos clientes que têm grandes empresas, mas ultimamente tem vindo para mim empreendedores solo. E eles trazem essa característica que você está falando de, olha, às vezes eu não sei procurar por um bom profissional para poder me ajudar em certas áreas, por exemplo, construir um website. Ou às vezes, assim, não, eu quero fazer sozinho, por questão financeira ou por questão mesmo de querer construir o próprio negócio sozinho ali, né? é, Começar tudo from scratch, que a gente fala, né? Da base, vamos fazer do sim, princípio. é. Então, esse empreendedor solo, ele traz muito essa característica de desbravar. E quando você se dispõe a desbravar, porque você tem uma paixão, você tem uma vontade tão grande de criar alguma coisa, você encontra ferramentas, você encontra as pessoas certas, você busca, você Uhum, pesquisa, você sim. vai atrás, e aí você consegue descobrir em você mesmo uma capacidade incrível, que nem você sabia que tinha, É de verdade. construir e criar e prosperar e progredir. Enfim, você consegue descobrir uma nova você. Você Uhum, começa, né? Você tem uma é. experiência completamente diferente. Olha, eu pisei no novo, é desconhecido. Mas o que eu preciso? Eu preciso de um alicerce aqui. E onde que eu vou conseguir isso? Apoio, suporte, conhecimento. E aí Uhum. você procure, você consegue trazer tudo isso para você. Você se sente ainda mais capaz, ainda mais dinâmica, ainda mais ilimitada, né? Se é que tem jeito de ser ainda mais ilimitado. Mas você tem Uhum. essa sensação de nada me para. É verdade, é. E uma coisa engraçada, você falando, né, o do nada me para, do empreendedor solo. Quando eu fui fazer o e-commerce, né, de um projeto que eu tô abrindo, aí eu fiz cotações, eu fui buscar, queria entender, né, o que que é um e-commerce. Todo mundo fala assim, ah, é um bicho de sete cabeças, é super difícil de fazer, aquela coisa toda. E aí eu fui vendo. E realmente, conforme eu fui vendo, Marina, eu teria que ficar do lado da pessoa para ele fazer, porque é um negócio conceito, né? Muitas coisas. Não daria para eu simplesmente falar, olha, você tem que fazer assim. Não, é uma coisa que eu precisava fazer, senão não ia ficar do jeito realmente que tem que ficar, do jeito que eu quero, que eu idealizei. E fazendo, não, é super difícil, isso que você quer fazer não dá para fazer. Eu escutei isso de um profissional que faz site. Ele falou: olha, isso que você está me falando não dá para fazer, não é possível. Aí, quando ele me falou isso, eu falei: como assim não é possível? Tudo é possível hoje. Eu não estou criando uma ideia que nunca ninguém criou. Porque a gente vê a maioria das ideias, as coisas, elas partem de algo que já existe, né? E você vai melhorando e coloca ali a sua ideia. E aí eu fui ver, eu fui pesquisar sites de e-commerce. Marina, é um mundo, é tudo muito autoexplicativo, é muito fácil montar, basta você querer sentar ali, olhar, não precisa assim ser a pessoa gênio do mundo. E aí eu falei assim, aquilo que ele falou para mim que era impossível, que não dava, ele usou essa palavra, impossível, que não dava para fazer, é super simples de fazer. E se você pega uma plataforma onde você tem seja uma boa plataforma onde te atenda e você tem um suporte técnico, nossa, o céu é o limite, é isso que você falou, é ilimitado. E eu fui, e o meu site começou a ficar complexo, né? Porque eu fui inventando cada coisa, fui vendo cada ferramenta que dava para fazer, que tal, né? Então é muito legal isso. E aí você fala, o que que isso tem a ver com o seu negócio de trabalho? Tudo. Teve um cliente meu que estava abrindo um negócio, eu ensinei ele, eu falei, olha, dá para você ir, tem essas plataformas, é possível sim. Indiquei, né, os melhores lugares, porque eu já tinha passado, tô passando por essa experiência. Podcast, quantas pessoas eu já não ensinei a fazer podcast? Né? Porque é muito mais fácil. Você me disse, né, uma vez, Dani, se você já sabe, é melhor você me ensinar do que eu ter que aprender do zero. E é justamente isso, né? Se alguém que você conheça já sabe,
É muito mais fácil você aprender, e realmente é limitado. O conhecimento é limitado, e uma coisa que eu falo muito, o nosso maior tesouro que ninguém tira de nós é o nosso conhecimento. O resto tudo dá para tirar. Agora, o conhecimento é uma coisa que não dá para tirar, né? Você só alimenta, só melhora, só desenvolve, e aí te traz muita segurança, né? E propriedade naquilo que você está falando. Exatamente. Eu concordo absolutamente com tudo que você disse agora. E eu tenho duas coisas a acrescentar. A primeira delas é que essa característica de empreendedor solo, que é o que você está mostrando, porque embora você já seja uma profissional, tenha o seu próprio negócio, seja também empreendedora, você está criando um negócio que é completamente diferente daquilo da onde você vem, que você trabalha com conhecimento, agora você está criando um outro negócio, né? Agora eu estou usando conhecimento. Agora você está usando o conhecimento que você tem, que já passou para outras pessoas. Né? Estou usando conhecimento. Essa característica de empreendedor solo, né? Eu vou empreender, vou fazer acontecer. Então, essa é uma das coisas que eu quero comentar, que essa garra de você ir lá, acreditar que você consegue, você pode, sim. Você só precisa dar o primeiro passo, porque a partir do momento que você já deu o primeiro passo, você viu que, você levou o primeiro não desse profissional, mas isso não te parou. Você foi lá, buscou e fez acontecer. E conseguiu fazer um trabalho melhor do que se tivesse pagado uma pessoa. Por quê? Você colocou a sua essência ali. Você está construindo o seu negócio, você colocou toda a sua energia ali. E isso faz a diferença na hora de você vender o seu produto, na hora de você passar a sua mensagem, e na hora de você vender a sua imagem, a imagem do seu produto, porque nós estamos conectados diretamente com a imagem do nosso produto. Então, o produto final, que seria a venda, na verdade, tem tanta coisa por trás, e toda essa garra, essa paixão de querer fazer, e fazer sozinho, às vezes, é muito importante, porque tudo isso traz a sua marca, a sua essência, a sua energia. E a outra coisa que eu queria comentar com você é que quando nós, como profissionais, quando a gente também explora outros nichos para a gente fazer para nós, a gente, consequentemente, leva isso também para o cliente. Quantos clientes eu também já não pude ajudar com a minha experiência de querer aprender mais sobre esse universo do mundo digital? Então, é uma troca muito rica. E aí isso me remete a um terceiro ponto, que é quem vende conhecimento, quem trabalha com conhecimento, não precisa ter dinheiro para investir, para começar um negócio. É verdade, Se você pode pagar uma internet, se você tem um celular, não precisa nem ter 100% de qualidade, tem que ser um bom celular, ou um computador que você tem uma câmera para gravar, você pode vender conhecimento sem investir R$1 ou $1 que seja. É verdade. Então, quando você realmente quer, quando aquilo está gritando dentro de você, nada te impede. Porque assim, é muito comum isso que você falou, né, do conhecimento, do buscar, de não ter que... muitas vezes, se você ter que investir, basta procurar, basta querer realmente e entender e saber o que você está procurando, porque o que acontece muitas vezes as pessoas não sabem o que estão procurando, né? A gente já fez alguns cursos juntos e você sabe o que eu estou falando, né? Pessoas na turma que estão super ali engajadas, que vão buscar, que se comprometem, porque tudo dá trabalho, a verdade é essa, não é assim tão simples. Você ir na academia dá trabalho, você tem que se dedicar, né? Então, quando a pessoa ela se dedica, só que a primeira coisa que eu vejo você tem que saber para onde você está indo, com clareza, com objetividade, né? O que você quer exatamente, por qual motivo você está fazendo aquilo. Então, quando você sabe para onde você está indo, assim, fica um pouco mais fácil, porque muitas pessoas estão perdidas. A gente trabalha com isso, você sabe disso. As pessoas elas estão perdidas e quando elas entendem realmente o que elas querem, onde elas querem chegar, qual o caminho que elas querem trilhar, fica mais fácil. E mesmo assim, muitas vezes as pessoas desistem, porque dá trabalho. A gente fez um curso de mídia, né, juntas, e nós vimos o quanto que dá trabalho, o quanto que é trabalhoso. E a gente escuta pessoas que falam, ai, que legal. Outras pessoas, a grande maioria acontece isso, nada, muito trabalho, vou desistir, não, isso não é para mim e tal. Eu falo, mas tem um mundo de conhecimento que você recebeu aqui do professor, né? Muito mais do que a gente até esperava, e de repente as pessoas, muitas vezes, elas desistem, porque
você tem que colocar isso na tua rotina, no seu planejamento de trabalho, você tem que mudar aquilo que você já está fazendo, encaixar aquilo que você está buscando, né? Então é muito fácil dizer eu não consigo, eu não quero, né? É aquela coisa que fala assim, ah, aquela pessoa teve sorte. É, tantos anos fazendo, tantas coisas fazendo que um dia eu tive sorte, né? Né? Então você constrói a sua sorte, essa é a verdade, né? Então a gente vê pelo nosso próprio trabalho, eu conheço o seu trabalho, a gente se conhece há um tempo, o quanto que vai de esforço, de dedicação, e às vezes a gente não está afim de fazer, só que você sabe onde você quer chegar, o que que você quer com aquilo, você tem aquela responsabilidade, né, de trilhar aquele caminho. Então, eu falo isso, a busca do conhecimento é uma coisa ali desafiadora, dia a dia, de busca, de conversas com pessoas, de network, de grupos que você faz parte. Enfim, existe um mundo de possibilidades, basta você querer olhar. Ao invés de você ficar olhando o tempo inteiro assim e seguir o que as pessoas falam, né? Faz diferente. Olha por outros horizontes, vai buscar o diferente, porque o diferente é o que traz mais resultado, que todo mundo faz, aquela frase de, ah, se tá dando certo assim, para que eu vou mexer? Vai mexer sim, caramba, eu acho que essa frase já passou também. Mexe, dá uma revitalizada, não é? Exatamente, é esse antigo ditado que diz, time que está ganhando a gente não mexe, alguma coisa assim, né? Tá É. certo, tem que mexer mesmo, tem que mexer, porque vamos lá, vamos potencializar o que está fazendo certo, o que já é bom. Nada Uhum. te impede, você não tem limites. Então vamos lá, vamos potencializar isso daqui, vamos fazer isso aqui ainda melhor. Quais são os pontos de melhoria e quais são os pontos que já estão dando certo? Quais são os pontos fortes aqui? Vamos lá, vamos trabalhar de forma estratégica, né? E essa busca, né? Ontem aconteceu uma coisa engraçada, porque esse meu outro negócio é do mundo pet. E a minha filha, a menor, olha só, quando você tem uma cabeça, eu quero passar aqui assim, eu gosto de dar exemplos pessoais, porque são coisas que eu acho que histórias conectam histórias. Quando você me conta essas coisas, quando eu escuto as pessoas contando, eu acho que eu busco muito aprendizado com isso. Então, eu gosto de dar. E aí, a Valentina tem um projeto de ciências e ela resolveu fazer como o som interfere no comportamento dos cachorros. Aí ela fez, ontem ela estava me mostrando. Aí eu olhei e falei assim: nossa, me dá esse material que eu vou escrever um artigo para colocar no meu site, porque tem tudo a ver. Aí eu coloco lá que foi você que escreveu, né? Porque quando a gente está aberta a essa busca e não achar que você sabe tudo e que as pessoas, o conhecimento vem muito das pessoas, a gente conhece, a gente aprende porque é uma prática, né? Então ela já fez uma pesquisa, eu falei, eu preciso de artigos, e eu não tinha pensado nisso. Então, você vê, uma criança, ela te traz conhecimento, ela traz coisas para gente, né? Então, tem que ter essa cabeça aberta e não achar que só aquelas pessoas que muitas vezes estão no high level, que estão no nível acima de você, que vai te trazer conhecimento, muitas vezes não, as pessoas que estão próximas de você. É um cliente, é um amigo, sabe, é tudo, né, que você busca e você vai se alimentando disso, e tem que se aproveitar disso. Isso me lembrou de um ponto muito importante, a humildade da gente saber ouvir e se Uhum. colocar presente para ouvir e captar e absorver todas as informações que vão te servir de alguma forma em algum momento, mesmo Sim, se sim. tratando de uma criança. E isso te faz ir sempre para o próximo nível, sempre para o próximo nível. Um exemplo, voltando um pouco para o meu dia a dia, ontem eu tive uma cliente que ela falou, deixou muito claro, falou, olha, eu tenho uma meta de 50 milhões esse ano. A princípio eu pensei, falei, eu ainda não tinha tido uma cliente que tivesse esse Uhum. método, essa Uhum. meta, né? Que para mim, a princípio, soa assim, eu falei, nossa, maravilhoso, vamos lá, o que eu posso fazer para te ajudar? E, ao Uhum. mesmo tempo, me bateu uma certa insegurança que eu pensei, falei, nossa, peraí, eu já tive empresas que tinham objetivos muito maiores do que esse financeiro, certo? Mas Uhum. uma empreendedora solo, um empreendedor solo, eu ainda não tive essa experiência. Onde que eu vou buscar esse conhecimento? E aí eu tive essa humildade de falar, olha, obrigada por estar trazendo uma meta tão ambiciosa para mim,
porque você está me trazendo uma sede de conhecimento muito grande para eu te trazer o suporte necessário que você precisa. Então, eu acabei ganhando ainda mais a confiança dessa cliente, justamente por eu ter mostrado para ela que, olha, até aqui eu já fui, eu tenho experiência, mas você está me dando a honra de alcançar níveis que eu não alcancei ainda. Então, se você me permite, vou buscar conhecimento, eu vou buscar tudo que eu preciso, todas as ferramentas necessárias, e eu vou te trazer o suporte que você quer, que você espera de mim como sua profissional, para que você alcance essa meta. E a gente tem trabalhado, e ela está quase alcançando essa meta, e eu estou super feliz por ela, e mais feliz ainda ela estar aberta a buscar outros conhecimentos e poder alcançar outros níveis dentro da minha área. Marina, então, você quer fazer um processo de coach comigo? Agora que você já tem essa experiência, você pode me ajudar a alcançar. Você já fez comigo, a internacionalização de carreira. Agora você faz comigo para você me ajudar nessa meta. Bom, você está trabalhando uma meta de 50, a gente pode dobrar essa meta. Vamos dobrar? Não, mas isso que você está falando é muito legal, porque assim, ela te passou um desafio, você pegou um desafio, e é tudo que a gente está falando, né? Do conhecimento, da bagagem. Você sente a segurança. Olha, eu ainda não tenho essa experiência, não é nem que você não sabe, você não tem essa experiência, porque o saber você tem. Você foi buscar mais conhecimento para juntar com tudo que você já adquiriu ao longo da tua carreira, ao longo da tua vida, e aí desenrola o processo de coaching. E é justamente esse o nosso tema hoje, né? Que é o conhecimento, a riqueza que é esse conhecimento e a importância de estar buscando, porque quem está assistindo, escutando a gente, falar, mas o que elas estão falando eu busco conhecimento. Não é bem assim, nem todo mundo busca. A maioria não busca. Acha que busca, mas não faz um curso, não lê um livro, não assiste um filme. Em séries, né? Assistindo Netflix, você aprende, tem várias coisas muito bacanas que vão te dando muito conhecimento. Enfim, é o tempo inteiro. O que eu falo é, você tem que estar aberta a isso, a estar... É um alimento, né? Se alimentando disso o tempo todo, porque eu tô sempre com as minhas anteninhas ligadas, assim, sabe? Para buscar sempre uma coisinha aqui e ali, aonde alguém possa me ensinar, porque às vezes eu mesmo canso do próprio jeito que eu tô falando, porque a gente tem aquele jeito, né? Escrever que nem um artigo, escrevo daquele jeito. Aí eu achei fantástico, eu falei, Valentina, o artigo que você está escrevendo é do jeito dela, com a linguagem dela. E isso é muito legal. Então, isso que você está falando é fantástico, porque você ainda não passou por essa experiência, foi buscar um pouco mais de conhecimento para juntar com o que você tem. Então, acho que essa é a nossa mensagem de hoje, né? Exatamente, exatamente. Então, buscar conhecimento nunca é demais. E buscar o conhecimento e colocar em prática, porque só adquirir conhecimento também não vai te levar a lugar nenhum. Você adquire o conhecimento necessário, focado, conhecimento estratégico, que você vai poder usar naquele momento, colocar em prática, e isso vai te trazer resultados e resultados imediatos. Eu gosto de falar uma frase que é assim, a busca de conhecimento, tá? A inteligência do conhecimento é como você coloca ele em prática, né? Porque não adianta você ter um mundo de conhecimento, ser acadêmico, ter um monte de... Quantas vezes te pediram seus certificados? Alguma vez alguém te pediu? Nunca. E eu tenho um monte de certificados. Nem eu falo, ninguém vai pedir meus certificados, né? O que vale um certificado, né? Vale aquilo que você foi buscar. Agora, não é isso que mostra a sua qualidade, a sua competência e habilidade que você tem para construir algo. Né? Exatamente, exatamente. Eu adorei essa frase que você falou aí. Então, a gente fecha o nosso podcast hoje, a gente fecha essa nossa conversa super produtiva hoje com essa frase que você falou. E é isso, Dani, quero te agradecer demais, mais uma vez, por estar... muito obrigada a você, já aprendi um monte. Eu já aprendi que, para eu chegar na meta que eu quero, eu vou ter que fazer um processo de coaching com você. Vamos lá, Dani, vamos lá. Vamos Agora você tá pronta para isso. Dobrar a meta, vamos lá. Tamo junto, então, tá? Então tá bom, Marina, muito obrigada. Foi muito bom, assim, essa conversa com você. Muito bom. Eu que agradeço, Dani. Então, vamos lá. Buscar conhecimento, dividir conhecimento e aplicar conhecimento. É isso mesmo.